Há uma razão porque é que este projeto, porque é que este evento se chama Meta Talks. Todos os que aqui estiveram no palco, eu tenho o privilégio, em primeiro lugar, de chamá-los de amigos. E depois todos eles foram meus alunos de um método que eu criei que se chama Meta. Eu fiz formação nesta área depois de ter passado 25 anos na gestão administrativa de empresas. Na última empresa em que estive, tive o privilégio, era uma pequena empresa, em que eu tinha o privilégio de ter um chefe que me permitiu, em paralelo, construir este meu projeto, mesmo sabendo que algum dia eu ia saltar fora. E no dia que eu saltei fora, há 5 anos atrás, embora eu já esteja nesta área há 13 anos, ele disse-me assim: a porta vai estar sempre aberta. E é muito bom nós sabermos isto, porque se eu estou aqui, também devo ao Sr. Filipe Eusébio, que ainda hoje, quando vai ao Porto, a empresa em que eu trabalhava era na Covilhã, mas eu trabalhava online. Há muita gente que começou a trabalhar online na pandemia. Eu já trabalhava online há 15 anos. E ainda hoje, quando ele vai ao Porto, faz sempre questão de ir almoçar comigo. E é muito bom termos pessoas que nos apoiam às loucuras que nós às vezes temos na nossa cabeça e que lutamos uma vida inteira para conseguir. Então, eu primeiro fiz formação para mim própria, para descobrir quem era, porque eu aos 35 anos tinha tudo o que a sociedade nos diz que é o que devemos ter. Casada, uma filha, um marido que me ama muito, uma casa, um carro, um emprego estável. O que é que eu podia mais querer na vida? Só que eu tinha uma voz cá dentro que me gritava ao ouvido: a vida não pode ser só isto. E foi assim que eu vim parar a esta área. Eu fiz coaching durante 10 anos, trabalhei com pessoas, e eu disse isso a alguém aqui hoje, a maior parte das pessoas com quem eu trabalhei tinham um grande problema para elas, um grande desafio, que era trabalhavam naquilo que não gostavam. E eu sempre tive o privilégio de trabalhar naquilo que eu gostava, porque eu gostava do que fazia. O tempo foi passando e eu achava que ainda não sabia o suficiente para formar pessoas. Mas quem era eu? Quem era eu para achar que iria criar um método e iria formar pessoas para trabalharem com pessoas? E estas pessoas que aqui estão, no dia em que eu resolvi deitar tudo para trás, já trabalhava nesta área, mas prestava serviços para um instituto de formação nestas áreas, foram eles que me deram a mão. Foram eles que acreditaram em mim, eles que estão aqui e mais alguns, e que foram as minhas cobaias, literalmente, para testar o método Meta. E o que é isto do método Meta? É um método que me ajuda e ajuda as pessoas que eu formo a trabalhar com pessoas para ajudar essas pessoas a transformarem as suas vidas. E a experiência de mais de 10 anos diz-me que uma vida só se transforma se nós passarmos por 4 pilares. O E de mentalidade, mudar a nossa mentalidade. O E de trabalhar as nossas emoções. O T de transformar aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos sobre nós, depois de sabermos gerir emoções e gerir pensamentos. E o A de ação, porque sem ação nada feito. Foi assim que nasceu o Meta. E o Meta Talks nasceu com a intenção de eu trazer os meus alunos para palco. De eu fazer aquilo que não fizeram por mim quando eu comecei. Quando eu comecei, e quando nós começamos nesta área, temos que ir crescendo até sermos vistos. E ser visto é muito desafiante. E quando eu comecei, eu pedi ajuda a algumas pessoas para começar a ser vista. E essa ajuda não vinha, porque eu não era ninguém. Ninguém me conhecia, eu não chamava pessoas, porque é que eu devia ter uma oportunidade? E eu não quero que eles demorem o tempo que eu demorei a ter alguma visibilidade, porque eu sei o quanto eles têm competência e capacidade para ajudar pessoas e só precisam de uma oportunidade como eu precisei e não tive, e tive que demorar uma série de anos para a construir. Portanto, a Meta Talks não sou eu, somos todos. Então, para fecharmos, eu quero-vos trazer um tema que é a metamorfose mental. Lá está, é esta nossa capacidade de mudarmos a forma de pensar,
para que aquilo que nós queremos transformar na nossa vida aconteça com mais celeridade. Eu tenho uma pergunta para vocês. Quem é que aqui sente que precisa de uma mudança e não sabe por onde começar? Levante o braço. Ai, tão pouca gente que acha que precisa de mudar. Eu quero aprender com os outros. Ou estão envergonhados, ou eu quero que me ensinem como é que é isto de não achar que temos nada para mudar na nossa vida. Mas também vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Eu sou aquela pessoa que acredita que temos sempre alguma coisa para mudar. Mesmo aqueles de nós que dizem, e aqui eu vou falar no meu marido é aquela pessoa que diz assim, nós estamos juntos quase há 30 anos, e ele diz-me assim, eu sou a mesma pessoa que tu conheceste há 30 anos atrás. Eu nunca mudei e nunca vou mudar. Eu vou ser sempre a mesma pessoa. Mas acham que é possível alguém não mudar? A pessoa pode não ter essa percepção, mas que muda, muda, não é? Nós estamos sempre a mudar, é por isso que cá estamos. Agora uma pergunta. O que é que acham que apareceu primeiro? A galinha ou o ovo? Porque com a mudança é um bocadinho a mesma coisa. Eu fazer esta pergunta, por onde acreditam que começa a mudança? No pensamento? Na emoção? No comportamento? Se calhar uns vão dizer que é no pensamento, outros vão dizer que é na emoção, outros vão dizer que é no comportamento. É um bocadinho a verdade de lá para Alice. Eu fui muito tempo defensora, e falei nisso ao início, de uma célebre frase do Descartes que diz penso, logo existo, porque sempre achei que nós somos aquilo que nós pensamos, mas na verdade nós somos aquilo que sentimos e também somos aquilo que fazemos. E isto, existem várias teorias. Lá está, existe a teoria cognitiva que defende que primeiro vem o pensamento. Por exemplo, nós estamos na estrada e vemos um carro a vir em direção a nós. O nosso primeiro estímulo qual é? Segundo a teoria cognitiva, é eu pensar no que é que vou fazer para me desviar do carro. Mas se for a teoria da emoção, vai dizer que a primeira coisa que acontece é que há um estímulo externo que provoca uma emoção, que provoca uma reação física que leva a uma emoção, que neste caso possa ser o medo. E depois ainda existe a teoria simultânea, que diz que isto acontece tudo ao mesmo tempo. E ainda temos mais uma, que é a visão da neurociência, que diz que às vezes é pela emoção, outras vezes é pelo pensamento. E então onde é que nós ficamos? É um bocadinho como a história do ovo e da galinha. Porque na verdade, na prática, às vezes é a emoção, às vezes é o pensamento.